Então vamos lá, vamos para o sexto módulo, vamos falar de sensações. As sensações, elas podem ser psicodinâmicas, sensoriais ou emocionais. Essas sensações, elas podem ser criadas pelas conexões que o nosso cérebro faz, pelas nossas sensações ou pelas nossas emoções. Efeito das cores são universais. As cores e sentimentos não se combinam ao acaso, nem são uma questão de gosto individual. São vivências comuns que desde a infância foram ficando profundamente enraizados em nossa linguagem e em nosso pensamento. Conhecemos muito mais sentimentos do que cores. Logo, cada cor pode produzir muitos efeitos, frequentemente contraditórios. Cada cor atua de modo diferente, dependendo da ocasião. Então é muito isso. A cor pode ter mais de um significado, uma mesma cor pode ter um aspecto positivo, como pode ter um aspecto negativo, dependendo do contexto e da tonalidade. Às vezes é uma questão do tom, o tom que nos remete a alguma coisa. E como eu falei aqui, é uma questão universal, mas que tem influência sobre a cultura. Então, esses sentimentos e essas emoções que as cores nos causa pode ter uma relação cultural, pode ter uma relação ligada a um acontecimento específico que aconteceu na minha infância. Então, pode ser que aquele significado daquela cor tenha um impacto diferente para mim por causa da minha história. Então, é muita coisa que pode variar nesse contexto do que é a cor. Mesmo assim, tem muita coisa que é comum. Tem coisas que estão associadas, por exemplo, a sentimentos e emoções dos chakras, por exemplo. E eu vou trazer um módulo só sobre chakras, sobre as emoções relacionadas aos chakras, essa relação. Então, aqui eu não vou abordar muito essa questão energética, espiritual, mas depois a gente vai falar sobre isso. Então, tem coisa que é comum para todo mundo, do mesmo jeito que tem coisa que é cultural e tem coisa que é relacionado com a história pessoal de cada um. O mesmo vermelho pode ter um efeito erótico ou brutal, nobre ou vulgar. Então, assim, aqui eu trouxe uma imagem obviamente falsa, mas para remeter essa ideia do que o vermelho, talvez o mesmo tom de vermelho, poderia gerar um sentimento bem pesado na gente, dependendo de como ele está na imagem, dependendo do que aquela imagem representa, né? Então, o vermelho é a cor do sangue, daquilo que está dentro do nosso corpo, aquilo que nos remete à vida. E a partir do momento que eu vejo uma foto que tem um tanto de sangue espalhado, isso tem um significado com relação à vida e à morte, então, ou com uma violência, ou entende? Então, o mesmo vermelho que poderia ser algo erótico, algo nobre, algo vulgar, pode também, da mesma forma, ser algo extremamente pesado, carregado e brutal. Essa análise é o que faz com que o contexto de tudo, a intenção, é o que eu trago muito essa palavra, além de contexto, a intenção. Se eu estou usando uma cor em uma decoração, eu tenho uma intenção. Quando eu estou criando isso, é uma intenção. Quando eu estou analisando o espaço, quando já está pronto, eu vou observar esse contexto de tudo que está sendo mostrado nesse ambiente, nesse espaço. Então, muito do que eu vou trazer aqui veio desse livro aqui, acho que quase tudo, né? A maioria veio desse livro, que é A Psicologia das Cores, e ele fala muito dessa história com as cores numa questão
inconsciente que se repete no que a gente sente, no que todo mundo sente. Então, o livro, eu vou falar um pouquinho dessa estrutura desse livro. Ele foi escrito por um alemão, por uma alemã. Ela é alemã, é uma mulher alemã, especializada em teoria das cores. Escreveu diversos livros sobre cores e suas implicações culturais, entre eles esse livro, que já se tornou um clássico da matéria de cores. Então, ela vai falar no livro de 13 cores, que é as cores que eu trouxe aqui, as 13 cores que estão aqui nessa aula. E em cada uma das cores, ela traz um aspecto, os aspectos que estão relacionados com essa cor. Para escrever esse livro, ela fez uma pesquisa com mais de 2.000 pessoas de várias profissões, de várias idades, né? E essas análises que ela fez a partir das cores, elas têm conexão com o que ela chama aqui de acorde cromático, que é o que a gente vai ver nesse módulo. Então, aqui tem vários exemplos de acordes cromáticos. Então, quando a gente fala assim do sentimento de força, por exemplo, ele não está associado a uma cor, ele está associado a um acorde cromático. Então, são várias cores em uma proporção específica. Nenhuma cor está sozinha, elas estão sempre cercadas de outras cores. Cada efeito intervém várias cores, um acorde, que é isso aqui. Vamos ver mais alguns acordes. Um acorde cromático é composto por cada uma das cores que esteja mais frequentemente associada a um efeito, a uma sensação. As mesmas cores estão sempre associadas a sentimentos e efeitos similares. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, aqui a sensualidade. Tem o vermelho, tem o rosa, embora tenha um pouquinho de preto e roxo, que nos remete à sensualidade. O erotismo é quase a mesma cor, então as mesmas cores estão associadas a sentimentos e efeitos semelhantes. Tem uma diferença de proporção de cor, assim, né? Assim como se eu falasse, por exemplo, de sedução, é mais ou menos as mesmas cores, mas eu ainda tenho o dourado aqui, que é o que eu trouxe aqui, ó. Esses são acordes cromáticos. Eu tenho que o amor, eu posso falar que a cor rosa nos remete ao amor, assim como a cor vermelha nos remete ao amor, mas dentro desse contexto, né, desse sentimento, existe uma proporção de escala entre o conjunto dessas cores me causa essa emoção. Assim como a paixão também, na paixão eu tenho muito vermelho, mas eu ainda tenho um pouquinho de roxo, um pouquinho de amarelo, que ajuda a criar esse contexto do que é essa emoção. O perigo, por exemplo, o vermelho nos remete também ao perigo, em menor quantidade, junto com o preto e com laranja, com amarelo. Da mesma forma que a agressividade também está relacionada com esse vermelho, com o preto e com o laranja, mas em proporções diferentes. Um acorde cromático não é uma combinação aleatória, mas um efeito conjunto imutável. Então, sempre esses acordes aqui, eles sempre vão estar nessa proporção. E isso é uma coisa que já está gravada em você. Você já sabe disso, embora ninguém nunca tenha te mostrado dessa forma e te ensinado dessa forma. É uma repetição de imagens e contextos, tanto criada na nossa mente por filmes e propagandas e a mídia e tudo aquilo que a gente consome visualmente, né? Nesse contexto cultural que está sempre se apresentando para a gente com a associação de uma coisa que eu vejo com uma coisa que é dita sobre aquilo que eu vejo.
Então, é esse conjunto que vai criando essa informação no nosso cérebro. Isso já está na sua mente, mesmo que ninguém nunca tenha te mostrado dessa forma. Tão importante quanto a cor mais frequentemente citada são as cores que a cada vez a elas se combinam. Então, todas essas cores são importantes para remeter esse contexto. Não tem, por exemplo, para eu indicar perigo. Não é o vermelho só que vai me indicar o perigo, nem só o preto, mas é essa combinação, é esse conjunto dessas cores. Contexto. A impressão causada por cada cor é determinada por seu contexto, que é o que eu falo toda hora, é o contexto. A cor vermelha carrega toda a sedução da marca. Com certeza é a cor que mais chama atenção no McDonald's. Essa cor transmite uma sensação imediata, muito bom para usar em fast food e negócios que requer rapidez. Já o amarelo é a cor principal. Ela ajuda a promover ainda mais alegria, diversão, jovialidade da marca. As duas cores juntas são bem contrastantes e transmitem um aspecto quente no visual. Psicologicamente, no olhar humano, o vermelho e o amarelo aguçam a vontade de comer. Então, eu tenho um significado que é do vermelho e tenho um significado do que é do amarelo. Usar essas duas cores juntas, eu causo um outro efeito na pessoa. Eu ainda assim vou ter alguns sentimentos que as cores separadas trazem. Então, aqui, por exemplo, eu tenho essa alegria, essa diversão do amarelo e eu tenho essa excitação, né? Essa imagem do fast, né? Das coisas que remetem à rapidez do vermelho. E juntas elas têm um outro efeito ainda. Então, tem um efeito separado e coletivo. Cores psicológicas. As cores ligadas a sentimento vai além do conceito de cor, cores primárias e secundárias. Do vermelho obtém-se o rosa, mas a impressão que ele pode causar é totalmente diferente. O laranja tem parentesco com o marrom, mas seus efeitos são opostos. Então, quando eu estou falando de cores psicológicas, eu não estou falando das cores primárias, daquelas as mais importantes, as secundárias que são derivadas das primárias. Não é isso. A cor sozinha tem o seu significado. Por mais que eu consiga fazer o rosa com o vermelho, né? O rosa é um vermelho com mais branco, mas ainda assim eles têm significados diferentes, às vezes, dependendo do contexto, extremamente desassociados e únicos e completos entre si. Então, assim, não é porque existe essa relação que o rosa derivou do vermelho, que o significado também está relacionado a isso. Elas são cores independentes. Na psicologia, cada uma dessas 13 cores são autônomas, não podendo ser substituídas por nenhuma outra, e todas são igualmente importantes. Então, essas são as cores que a gente vai falar aqui, né? Eu vou trazer o significado, e cada uma delas tem a sua importância individualmente das outras. E em conjunto tem outros significados, né? Que é o contexto. Equilíbrio. Aqui a gente vai falar de novo sobre o equilíbrio e trazer esse equilíbrio em um outro contexto. A gente já falou do equilíbrio no contexto daquilo que é agradável. Aquilo que é agradável é o que busca o equilíbrio, né? Quando a gente falou de efeito, também a proporção de cores que eu vou usar, se eu vou escolher pintar uma parede inteira de uma cor ou o ambiente inteiro, eu vou trabalhar essa proporção, eu ainda assim vou trabalhar um equilíbrio de quantidade para que aquele efeito que eu busque tenha coerência no contexto, tenha um equilíbrio no contexto. Mas aqui eu vou trazer a palavra equilíbrio de novo com um outro contexto, porque aqui a gente já está falando de sensações, né, de emoções e sentimentos. Assim como tudo na vida, também temos que encontrar o equilíbrio da cor.
Assim como sentimentos que na falta ou no excesso podem ser prejudiciais, as cores também. Então, ter essa ideia em mente que, por exemplo, uma cor ela pode estar associada a um sentimento positivo ou negativo, mas que dependendo da quantidade que eu trago dessa cor, eu vou carregar tanto, eu vou ter um excesso daquele sentimento que aquilo vai estar em desequilíbrio. E aquilo que era para ser um sentimento, uma sensação boa, ela vai trazer um peso. Esse excesso, tanto positivo quanto negativo, ela desequilibra o contexto que eu estou trabalhando essa cor. Então, por exemplo, o medo. O medo e a coragem são sentimentos que são opostos, né? Se eu tenho medo, eu não tenho coragem. Então, quanto mais medo eu tenho, menos coragem eu tenho. E quanto menos medo eu tenho, mais coragem eu tenho. Então, cada um desses sentimentos, ele também tem o seu eixo positivo e negativo. Então, dentro de um mesmo conceito, é, o excesso daquilo ou a falta daquilo pode ter ideias diferentes, né? Assim como o medo tem a sua proporção, a coragem tem a sua proporção. E existe também uma questão no que é o equilíbrio, no que é a balança. O que é mais importante, o medo ou a coragem? O que é melhor, o medo e a coragem? Os dois são igualmente importantes. Imagina que uma pessoa é extremamente corajosa. Ela tem coragem para tudo, ela faz tudo, ela não tem medo de nada. Aí alguém vira para ela e fala assim: vamos pular de paraquedas. Ou, vamos pular de paraquedas. Na verdade, vamos pular de um avião, porque eu tô sem o paraquedas. A gente vai pular sem o paraquedas. Aí ela fala: não, eu tenho coragem. Ok, você tem coragem. Você tem coragem, mas você entende que esse ato de pular de um paraquedas, de um avião sem um paraquedas vai tirar a sua vida? Então é uma coragem tão excessiva que ela é da mesma forma quanto o medo, ela é arriscada, ela é prejudicial, é um excesso de coragem. A gente precisa ter coragem até o ponto de que aquilo preserve a nossa vida. E num sentido evolutivo mesmo, as emoções elas têm esse jogo. O medo, ele é muito importante para justamente preservar a nossa vida. O fato do ser humano ter medo preservou a vida dele em muitas situações. Então, tão importante quanto ter coragem, é importante ter medo, para que a gente não se coloque em situações que são arriscadas, em situações que a gente corre o risco de perder a nossa vida. Só que se a gente olhar para o outro lado também, isso é um exercício do que é o equilíbrio, se a gente olha para o outro lado, se eu tiver um medo excessivo, um medo em que tudo que eu for querer fazer, tudo que eu tiver que fazer, eu tiver medo de não conseguir, medo de me arriscar, medo de me machucar, de perder a vida, todo esse medo que me impede de fazer algo que eu deveria estar fazendo, é prejudicial, porque isso de uma outra forma, de uma outra perspectiva, também tira a nossa vida de uma certa forma. Por isso que o equilíbrio, ele é tão importante em todas as emoções, seja elas aquelas que parecem negativas ou seja aquelas que parecem positivas. A gente precisa ter um equilíbrio das emoções, um equilíbrio dos sentimentos. E é sobre isso, tá nesse sempre buscar esse eixo em que eu tenho um pouquinho de tudo, e esse pouquinho de tudo faz com que as coisas estejam em equilíbrio. Aí aqui eu vou fazer uma grande ressalva.
Quando eu falo de intenção, né, qual é a sua intenção ao fazer alguma coisa? Por exemplo, fazer uma decoração, ou fazer uma pintura, ou expressar algum sentimento. Se a minha intenção ao criar uma arte é expressar esse contraste ou esse excesso de alguma coisa, tudo bem, porque eu estou fazendo isso dentro de um contexto, eu estou fazendo isso intencionalmente. Então, existe contextos em que a gente vai fazer o excesso, a gente não vai buscar esse equilíbrio, seguir esse equilíbrio, mas porque a gente tem uma intenção específica. Por isso que, assim, a intenção é sempre muito importante, o contexto é muito importante. É, mas, no geral, se eu não tiver com essa intenção de ressaltar alguma coisa, de destacar alguma coisa, a gente busca o equilíbrio, tá certo? Agora nós vamos entender um pouquinho mais sobre como que esses sentimentos estão na nossa cabeça, né? Vamos olhar para o caráter associativo cognitivo das coisas. Então, se eu te perguntar o que está desenhado aqui na minha tela, né? Você sabe, você vai me dizer, você pode não dizer exatamente a palavra que eu estou pensando, eu posso pensar em pessoa, você pode me dizer ser humano, para dizer o que é essa primeira imagem, mas é isso, não tem o que dizer, é uma pessoa, é um ser humano, é isso. Essa segunda imagem é uma maçã. Você pensou em outra coisa? Você pensou em outra coisa? Escreve aqui Eu acho que tem uma abinha aqui de comentários. Escreve aí aqui que você pensou que não é uma maçã. Isso aqui, essa imagem é uma casa. E essa última imagem aqui, ela nos remete ao quê? Remete a uma lâmpada. Mas, de fato, esses 4 desenhos que estão aí, é uma pessoa? É de fato uma pessoa? Ou é um símbolo que te remete a uma ideia do que representa uma pessoa, né? É uma bolinha com 4 pauzinhos assim. Só que eu associo isso a uma cabeça, aos bracinhos e as perninhas. Isso já está gravado na nossa mente. Isso é um conceito que a gente aprende de pequenininho. E quando a gente olha essas imagens, a gente sabe o que elas estão querendo dizer, embora elas simplesmente sejam um croquis, um desenho, um esboço, né? Da mesma forma que eu posso olhar para essas imagens que estão aqui e não saber exatamente o que são elas. Aqui nessa imagem eu já poderia ter um pouquinho mais de criatividade e dizer coisas que são diferentes. Eu posso olhar para isso e imaginar que é uma bola de vôlei, e você pode olhar e pensar que é uma bola de tênis, ou então eu posso dizer que é uma bola de vôlei e você dizer que é o sol, né? Aqui a gente tem formas mais simplificadas ainda, com significados aleatórios. Mas a partir do momento que eu dou uma cor, que eu coloco uma cor nessas figuras geométricas, nessas formas, que isso são formas. Isso aqui é um círculo, aqui é um semicírculo, aqui é um círculo com um retângulo, aqui é um triângulo com 2 retângulos, não é? Só que quando eu pinto isso de amarelo, quando eu pinto isso de cinza, quando eu pinto esse círculo com um retângulo de verde e marrom, imediatamente eu já criei na sua mente uma ideia do que eu quero que você veja, do que eu quero que você imagine. Então, se eu pedisse para você me criar um contexto dessa imagem, você poderia dizer coisas que não são muito diferentes do que o que eu estou imaginando. Então, uma fogueira com uma árvore, uma lua e um sol, eu posso pensar em um acampamento. E aqui, de novo, se tiver algum lugar para escrever aqui embaixo, me fala o que você pensou diferente disso,
Porque eu quero saber o que essas figuras podem te remeter que é tão diferente daquilo que eu tô imaginando. É muito difícil que a gente pense em coisas muito diferentes disso. Aqui eu tenho um triângulo que tem um vermelho e um laranja. É inevitável, inevitável que a primeira coisa que venha na sua cabeça seja fogo ou uma fogueira. Você pode até ser criativo e pensar em outras coisas, mas pelo contexto e pelo caráter associativo cognitivo, o fogo vai ser a primeira coisa que você vai pensar. E a cor tem muito disso, né? Quando essa cor está associada com um contexto, é inevitável que a gente pense em coisas muito diferentes. Então, aqui quando eu trouxe esses desenhos, é porque eu quis trazer algo que estivesse desassociado da cor. Então, eu trouxe imagens, eu trouxe significados para você a partir de símbolos. Isso tudo que eu falei aqui é o que faz a gente ter essas associações também de arquétipos. São conceitos associados a imagens, a símbolos. Então, isso aqui é um símbolo. Isso aqui não é uma pessoa. Isso aqui não é um braço, não é um braço. Isso aqui não é uma perna, mas esse símbolo ele te traz essa ideia na cabeça. E a cor, ela vai fazer isso com você. Quer você saiba, porque alguém já te disse, ou não. Quer você entre nesse ambiente, sente lá e fique, sei lá, lendo o seu livro. Você vai sentir aquilo que alguém tentou transmitir para você. E o fato também, por exemplo, da gente usar isso repetidamente, por exemplo, você vai fazer design gráfico e você vai aprender a criar marcas e nomes e é mais a marca, a logo de uma empresa. Tudo aquilo que você vai associar a esse símbolo que você vai criar, a essa tipografia, né? A letra, a fonte da letra que você escolher, as cores que você usar, já falei formas, as cores, as fontes, todo esse conjunto os designers usam muito desse simbolismo, desses conceitos que já é conhecido por nós. E toda vez que aquilo já é conhecido, ok. Só que toda vez alguém vai reafirmando isso, vai reutilizando esse contexto para reafirmar alguma coisa, esse contexto inicial ele vai cada vez se gravando, né? Se repetindo e se intensificando e se tornando mais internalizado ainda, certo? Então vamos lá. Agora nós vamos falar das cores. Eu vou falar cor a cor. Eu vou mostrar sempre 2 slides. O primeiro vai estar associado com as palavras que eu trouxe do livro. Então, o primeiro slide vai estar falando exatamente das conceitos que estão nesse livro. E aqui, no segundo slide, eu vou trazer mais palavras que também vão estar associadas a essa cor, de alguma forma associado ao livro, mas outros significados que não estão aqui, mas que a gente sabe que está associado a essa cor. E depois, na próxima aula, eu vou trazer os caracteres relacionados aos chakras e as energias da cor, tá certo? Então, vermelho, quais são as palavras, sentimentos e emoções que estão associadas a essa cor? É a primeira cor, é aquela primeira cor que a gente enxerga, que o bebê enxerga. O vermelho está associado ao amor, ao ódio, a sangue, à vida, a fogo, a nobreza, né, aos nobres, o luxo, a agressividade, o socialismo, a correção, o dinamismo e a atenção.
A correção é que é o melhor, né? Quem nunca pegou uma prova com um X em vermelho, assim, né? Isso é muito característico daquelas coisas que você errou, né? Ao que tem que ser corrigido. A cor de todas as paixões, do amor ao ódio, a cor dos reis e do comunismo, a cor da felicidade e do perigo. A felicidade aqui é num contexto muito cultural. A cultura chinesa tem como vermelho, né, essa cor que está extremamente associada à sorte e felicidade. Outras palavras que também estão associadas ao vermelho é a raiva, a paixão, a fúria, a ira, o desejo, a excitação, a energia, a velocidade, a força, o poder, o calor, o amor, a agressão, o perigo, o fogo, o sangue, a guerra, a violência. É que é interessante ressaltar que essa energia, ela pode tanto ser representada por esse vermelho. O vermelho é uma cor que ele traz energia, mas também, dependendo de qual energia estou me referindo, se é energia elétrica ou é energia vital, pessoal, cada energia específica, né, que eu estiver me referindo, vai ser caracterizada por uma cor diferente. Então, o vermelho é essa cor, né, que é do batom, que quer dizer tantas coisas, que pode ser tanto aquela paixão, quanto aquele desejo, ou quanto uma vulgaridade. O vermelho também tem essa associação, né, que essa cor remete. Como a gente já falou também, né, isso aqui é um esquema, não é realmente, isso aqui é tinta, mas que junto com essa faca, que esse contexto me remete a certas situações, né, que há certos sentimentos e sensações específicas. Aqui, né, como eu falei, o vermelho remetendo, nos trazendo essa associação cultural de sorte, de felicidade, e é uma cor muito sagrada, assim, né, nessa cultura chinesa, japonesa também. Na japonesa também. E aqui, por exemplo, essa raiva, essa imagem que nos remete à emoção de raiva, de ira, né, de irritabilidade, que não em momento nenhum tem a representação do vermelho, mas se eu fosse representar essa mesma imagem com uma cor, com certeza seria o vermelho. E o vermelho aqui está associado às vezes com a cor que a gente fica, né, o nosso rosto quando o sangue circula e a gente tá com raiva e aquela emoção já tá, né, a flor da pele. Tem a ver com essa emoção, com essa situação. O laranja, ele nos traz, nos remete à ideia de recreação, de sociabilidade, de perigo também. O outono é laranja. O laranja nos remete também à ideia de transformação, daquilo também que não é convencional. A cor da recreação e do budismo, a erótica e penetrante, e no entanto subestimada. Outras ideias que trazem, né, que o laranja traz pra gente, é o humor, é energia também, e aqui de novo, essa energia, ela tá em um outro contexto, diferente da primeira energia, que tá mais associada com energia vital. Aqui a energia é porque o vermelho lhe traz essa alegria, ele está também associado com a energia pessoal da pessoa, só que não tanto a vitalidade, mas a alegria e felicidade. Então aqui a gente já vai percebendo como que uma palavra, que é energia, ela tem tantos significados e cada cor específica vai nos remeter melhor àquele significado. Entusiasmo, vibração, expansão, alegre, viva, sociabilidade, motivação, espontaneidade,
transformação, extroversão e confiança. Aqui, o laranja é a cor do budismo justamente pela roupa, né, que está associado com essa cultura, essa religião, essa filosofia. Então, é aquela cor que nos remete a uma imagem. O laranja é uma cor que nos remete também àquilo que é laranja, às frutas cítricas. Então, se a cor laranja tivesse um sabor, com certeza seria de uma fruta cítrica. E também só essa imagem, ela já me remete à alegria. Pode ser uma percepção pessoal, mas é muito difícil eu olhar assim para um laranja tão vibrante e não sentir alegria. Outra situação que o laranja está associado é justamente a abóbora e que nos remete também à alegria, à festividade, a Halloween. É cultural também, é uma cor cultural específica, mas que é um símbolo que já está tão repetido na nossa mente que ela tem essa associação. E o laranja do outono, daquela cor que nos remete às folhas secas, às folhas que estão caindo, a essa estação do ano. Quando eu falo que laranja nos remete a perigo, eu estou falando do laranja com o preto e eu estou trazendo justamente essa imagem. As placas de perigo são sinalizadas com a cor laranja. Então, laranja também está associado a um alerta, né? Quando eu estou querendo chamar atenção para alguma coisa, mas especificamente para alguma coisa que remete a perigo. O amarelo, ele é uma cor que está extremamente associado ao simbolismo do que é o sol. Eu já falei em uma outra aula, quando eu trouxe o simbolismo da cor e falei sobre os elementos, né, da natureza, dessa associação com a cor e os elementos. E quando no começo dessa aula eu falei dos significados que eram comum para todas as culturas, que embora a cor ela muda de significado de cultura para cultura, ainda assim existe um significado que é comum para todo mundo. Isso principalmente está relacionado com o simbolismo da cor com os elementos naturais. Então, por muitos tempo, né, muito antigamente, várias culturas tinham essa relação direta com os elementos da natureza. Por exemplo, o sol, a terra, o vento, o ar, porque naquela época o conhecimento não é o que a gente tem hoje. Também já falei sobre isso. Então, as pessoas buscavam entender tudo isso e essa associação com a natureza, com o que é essencial, o que é essencial. E esses elementos, né, que são, dependendo da cultura, a gente tem 4 ou 5 elementos, que é o que compõe tudo, que é o fogo, o ar, a água, a terra. Para algumas culturas tem o metal também. Então, essa associação do elemento e do significado, da potência que cada elemento tem, está associado também a uma cor. Então, quando eu falo que o amarelo está associado com o sol, muito das emoções e sentimentos que estão associados ao amarelo tem relação com esse elemento sol. O sol é a coisa mais importante que a gente tem, né? Não diria a mais importante, porque só o sol não seria suficiente para a vida. Eu preciso também de oxigênio para respirar e eu preciso também de água, senão eu não consigo, né, sobreviver. Mas se eu não tiver o sol, se eu não tiver esse elemento que aquece, que faz com que a temperatura da Terra seja excelente para a vida, né? Eu não teria vida. Então, existe um simbolismo que vai além da cor, que vai além do símbolo, representa tudo aquilo que aquele símbolo traz e oferece, sabe? Então, as cores elas também têm esses significados muito forte, porque elas têm uma relação
com elementos naturais que são extremamente fortes e explicam muito da vida. Por mais que seja um conceito antigo, né? Uma forma de olhar para a vida muito mais primitivo, ele não deixa de ser verdade. Não, os elementos da natureza, né? O fogo, a terra, a água, o ar, nunca, não importa quanto tempo passe, eles nunca vão deixar de ser importantes para que a vida aconteça, para esse ciclo da vida que faz com que a gente esteja aqui hoje. Esse percurso todo que a civilização humana percorreu para chegar aqui, até aqui, ele faz com que eu veja tudo como uma poesia. E eu acho que é olhar para essa poesia, olhar para esses significados e associar isso, entender a associação que isso tem com as cores, com os elementos, com os símbolos, faz com que tudo para mim seja como se fosse uma poesia. Isso não deixa de ser importante, embora eu entenda que hoje a nossa cultura ela já não valoriza tanto isso. Essas preocupações de antigamente não são aquilo que movem o nosso dia a dia hoje, mas tem uma importância, tem uma história, tem uma conexão que faz com que a gente se lembre exatamente aquilo que precisa ser lembrado. E quando a gente trabalha todo esse significado das cores e essas sensações e emoções, é justamente nessa tecla que a gente está apertando, nessa tecla do ser humano que vai conectar ele com algo que vai muito além das preocupações do dia a dia. O amarelo está relacionado com o sol, com o otimismo, com a alegria. Ele é radiante por estar pelo amarelo estar associado ao sol, ele está associado à palavra radiante, que também é uma conexão a sol. Só que o amarelo por si só, se eu só estivesse olhando para a cor, por ser a cor que mais representa luz e iluminação, ela por si só ela também já é radiante. Então ela representa também a luz, o ouro, a riqueza, a inveja, a hipocrisia, o egoísmo, a advertência e traidor. A cor mais contraditória, otimismo e ciúmes. A cor da recriação, do entretenimento e da traição. O amarelo do ouro e o amarelo do enxofre. Outras palavras que também estão associadas ao amarelo é o conhecimento, a sabedoria, a felicidade, o idealismo, a claridade, o verão, a desonestidade, a covardia, a cobiça, a doença e a atenção. Então aí eu trouxe essas palavras, né? O sol, o otimismo, tem um significado do sol que eu gosto bastante, que é independente do que aconteça no seu dia, seja lá o que você fez, se você fez uma coisa muito ruim, muito errada ou muito não sei o que você não está se perdoando e não sei o que lá, não sei o que lá. No dia seguinte, independente do que você tenha feito, o sol vai aparecer. Ele tem esse poder, né, esse caráter de sempre haverá o dia seguinte. Isso está muito associado a esse otimismo de amanhã é outro dia, entende? Alegria, o amarelo ele traz uma alegria para gente, ele é radiante, nos remete à luz. Um sorriso amarelo é aquele que irradia, e o amarelo é essa fonte inesgotável de possibilidades. É uma cor muito próspera, não só pela sua associação com o ouro, que eu acho que eu trouxe aqui ó. O amarelo, ele tem essa associação de prosperidade, né? Não só por causa do ouro, não é simplesmente porque o ouro representa a riqueza,
mas ele tem essa prosperidade na própria cor, de querer indicar tudo aquilo que germina, que dá certo, sabe? Num ciclo da vida em que eu preciso do sol para esquentar a terra e germinar uma semente, tem a ver com essa prosperidade, com essa riqueza, que não é simplesmente o ouro, mas também é o ouro. Quando eu tenho o amarelo e o preto, eu tenho essa associação de atenção. Então, muitas placas de atenção, elas são escritas de amarelo. O amarelo e o preto têm um contraste de que é muito fácil de se ler. Por isso que é usado em muitas placas de atenção. É um contraste de fácil compreensão. Então, ele tem essa ideia de mostrar algo que é muito importante, que tem que ser visto. O amarelo nas associações negativas está associado ao amarelo pálido esverdeado, o amarelo fétido do enxofre. Então, para quem nunca viu, eu juro que essa daqui foi a primeira vez que eu vi, para achar essas imagens, foi a primeira vez que eu vi uma mina de enxofre. Existem outras imagens até muito bonitas, mas nesse primeiro slide, essa daqui é a cor mais associada ao enxofre, né? Aqui já tá um pouquinho mais alaranjado, mas essa ideia de que aquilo que é amarelo também pode feder muito, ser muito desagradável. Então, todas as cores, né, têm o seu caráter positivo, assim como tem as suas associações a coisas negativas. O verde é o verde da natureza, a cor intermediária, a saúde, a vida, o frescor, a juventude, a esperança, o veneno, o horripilante, a burguesia, o tranquilizador, a segurança. A cor da fertilidade, da esperança e da burguesia, o verde sagrado e o verde venenoso, a cor intermediária. Outras palavras associadas ao verde, né, é a cura, a calma, perseverança, o orgulho, a natureza, o meio ambiente, o que é saudável, boa sorte, renovação, vigor, primavera, generosidade, fertilidade, ciúmes, inexperiência, inveja, imaturidade, novidade, relaxado, protegido, receptivo e novidade. Então, aqui, muitas dessas palavras têm a associação a elementos da natureza. Por exemplo, uma fruta que está verde é uma fruta jovem. Então, eu tenho aqui como palavras a juventude. Onde que eu vi? É na outra, né? Juventude. Frescor tem a ver com folhas frescas, a uma salada, né? Um prato de salada que é verde. Imaturidade é aquilo que não está maduro ainda, também tem a ver com frutos e a natureza. Então, o verde está associado a essa ideia da natureza, associado a essa ideia de frutos, associado a essa ideia de esperança, né? Aquilo que é novo, aquilo que está por vir, associado à cura, à saúde. Na Idade Média, a esmeralda, a pedra do Papa, era também a pedra de Lúcifer antes da queda. Então ele também tem essa cor associada à religião, algo que era puro e depois não era mais, né? Lúcifer antes da queda. Então aqui eu trouxe também uma ideia de tonalidade. Eu tenho um verde que vai me associar muito mais a uma ideia e a outro verde que vai me associar a outra ideia. E cada uma dessas tonalidades está associado a uma imagem, né, que remete a uma coisa. Então, essa tonalidade de verde é uma tonalidade que a gente lembra muito mais daquilo que é venenoso, daquilo que é perigoso. Então, ele é um verde
cítrico que a gente fala, né? Que é aquele verde limão bem forte. Diferente de um verde que me remete à natureza, de que me remete à saúde. Então, aquilo que pode ser prejudicial e aquilo que é saudável, né? Que faz bem, que poderia ser um remédio até. E quando eu falo de coisas horripilantes, né, que estão associadas ao verde, eu também estou associando a uma imagem, a uma ideia, que é a ideia do que é o ogro, né, o monstro. O monstro tem essa cor verde associada a ele também. O Grinch, né, a inveja do Natal. Então, essas são associações negativas da cor. O azul, a cor favorita, a cor mais amada, né? A maior parte, segundo o livro, né? O azul é a cor favorita de muitas pessoas. Deixa eu ver quantos por cento aqui. As cores preferidas. 45% das pessoas diz que azul é sua cor favorita. E das cores menos apreciadas, o marrom está em primeiro lugar com 20%. Simpatia, harmonia, distante e infinito, fidelidade, fantasia, o azul divino, a cor mais fria, inteligência, honra e mérito. A cor predileta, cor da simpatia, da harmonia e da felicidade, apesar de ser fria e distante. A cor feminina e das virtudes intelectuais, do azul real ao azul jeans. Outras palavras que estão associadas ao azul também é a sinceridade, honestidade, confiança, tradição, a fé, a espiritualidade, o contentamento, a lealdade, a paz, a harmonia, a unidade, a confiança, verdadeiro, conservadorismo, a segurança, a limpeza, a ordem, o céu, a água, o frio, a tecnologia e a depressão. Quando a gente fala de céu, por mais que o céu possa ser azul, de várias tonalidades de azul, a gente sempre vai ter aquele azul que está mais próximo daquela ideia do que é céu. Então, por mais que isso também represente um céu azul, toda vez que eu falar azul da cor do céu, é mais fácil que as pessoas imaginem um tom de azul próximo a esse aqui. Assim como se eu falar de água, eu tenho tanto um azul, né, que representa muito mais a profundeza, ao mar aberto, ao infinito, a densidade, e um azul que também remete a mar, mas ele está muito mais associado às Maldivas, por exemplo, a lugares com água cristalinas, a locais paradisíacos, né? Então, a tonalidade daquilo que eu quero exemplificar também está associado a tons diferentes, a tons específicos. Então, eu tenho esse tom aqui que pode ser de mar, né? De um lago, será? Acho que de um lago não. Mas que está associado muito mais à diversão, à recreação, do que aquele outro. Esse daqui está muito mais associado ao mar aberto, ao infinito, à imensidão, àquela profundidade. Assim como ter alguns outros elementos, como por exemplo o branco junto desse mar, pode representar ideias diferentes. Por exemplo, a ideia de turbulência, de movimento violento, talvez de uma tempestade, de uma correnteza, né? Que está associado com a imagem como um todo. E essa imagem como todo é o que forma aqueles acordes que a gente falou no começo da aula. Os acordes que são várias cores que representam uma emoção, é sobre isso que a gente está falando. É uma imagem que tem uma ideia e ela é sempre utilizada naquelas cores e esse conjunto que transforma, que é um acorde, né? O azul, ele tem
Ele nos remete àquilo que é frio, justamente por representar esse gelo, né, das áreas polares. É um gelo, é uma cor que nos traz uma ideia de frieza. O azul também pode ser uma cor mais clássica, mais que nos remete à inteligência ou a outros sentimentos, e está relacionada com as tonalidades e os contextos e as cores que estão a eles relacionados. O roxo é a cor que nos remete à violência, a poder, à teologia, à penitência, extravagante, vaidade, magia, feminismo, homossexualidade, intuição, esoterismo, do púrpura, do poder, a cor da teologia, da mágica do feminismo e do movimento gay. Outras palavras associadas são o erotismo, a realeza, a nobreza, a espiritualidade, a cerimônia, o mistério, a transformação, a sabedoria, o conhecimento, a crueldade, a arrogância, o poder e a sensibilidade. Então, aqui um cristal, né? Isso é ametista, que é uma das pedras que estão relacionadas à espiritualidade, que no próximo aula a gente vai falar sobre chakras, né? Também está associado ao chakra coronário. E também tem aqui, vou trazer uma foto aqui. Peraí, calma, a gente chega lá. Está associado ao feminismo, justamente por esse contexto histórico, que nem eu falei, que algumas cores elas estão associadas a acontecimentos específicos, e numa época em que se lutava pelo direito do voto da mulher, né, o movimento feminista criou esses cartazes em que o roxo era já usado junto com o verde e com o branco. Então, essas ficaram sendo conhecidas como a cor do feminismo. O roxo da violência, que está associado muito a hematomas, né? Quando uma pessoa sofre algum tipo de violência, ela fica roxa. E, como eu falei do chakra da coroa, é justamente isso, né? Quando eu penso numa coroa real, utilizar o roxo da coroa tem tantos significados, né? Mas nesse caso, essa é a coroa da Rainha da Inglaterra, né? E ela tem essa cor roxa. Então, também é uma cor associada à nobreza, justamente por esses contextos históricos. O rosa. O rosa representa a gentileza, o carinho, a suavidade, né? O que é suave, o sentimentalismo, o milagre, o doce, o criativo, o amor, a inocência, o romantismo. Doce e delicado, chocante, do rosa masculino ao rosa feminino. Aqui está falando do rosa feminino, aqui no livro ele traz esse contexto histórico que antigamente, em uma época, o rosa era usado para cores masculinas, né, de roupas de homens. E isso mudou com o passar do tempo. E hoje a gente tem outras associações ao homem que usa rosa, mas nem sempre foi assim. Por isso que é do rosa masculino ao rosa feminino, que a cor também ela passa por essa transformação histórica dos conceitos que são atribuídos a ele. O rosa é muito associado à gentileza, à delicadeza, a bebê, aquilo que é suave. Então é muito essa imagem, né? Essa imagem por ser uma cor, por exemplo, é um vermelho com branco. Então é essa suavização da cor. Então ela também traz essa suavização no seu significado. O rosa é uma cor muito atribuída a chiclete. E quando eu fui buscar chiclete, né, uma imagem de um chiclete rosa,
muito disso apareceu, né? Esse tom pink associado a esse chiclete que está associado também à diversão, a algo que é leve, que é divertido, que é alegre. O rosa é romântico. Então eu tenho tanto as rosas vermelhas que demonstram amor e paixão, aquele sentimento bem mais intenso, e um buquê de flores rosa, né, de rosas rosa, mais suave e mais apaixonado, que tem outros sentimentos associados. Aqui eu trouxe também um rosa ligado são quartzo rosa, uma cor ligada também ao amor próprio. Então ele não é como se eu falasse de rosa, falasse de amor. Eu não estou falando daquele amor do coração vermelho rosa. Eu estou falando do amor que a gente tem por a gente, né? O amor próprio. Ele está associado a esse rosa. Marrom, desagradável, preguiça, burrice, aconchego, burguês, sem refinamento, o amor secreto, bronzeado, cor do aconchego, do pequeno burguês e da burrice. Então lembra que eu falei aqui que das cores que as pessoas menos gostam, o marrom é o primeiro? Embora a gente tenha muita associação pejorativa do marrom, ele é uma cor muito utilizada, principalmente na decoração, né, e na moda. Ele tem muita força na decoração e na moda. Ele também é uma cor que remete à excitação, à terra, ao ar livre, à confiança, ao conforto, à resistência, à estabilidade e à simplicidade. Então eu trouxe uma imagem do que remete à burrice, né? Eu trouxe a foto de um burrinho. Embora o tom de marrom que nos remete à burrice não tem tanto a ver com o animal burro, mas é uma representação do que às vezes a cor pode nos remeter. Como eu falei, né? Por mais que a cor marrom seja uma cor que desagrada muita gente não gosta de marrom, acha uma cor feia. Ela é uma cor que dá super certo na moda e na decoração, porque é uma cor neutra, é uma cor estável, com presença e que compõe a maioria dos elementos naturais, como a madeira, a palha. Então, essa figura e essa conexão com o elemento madeira, que fala bastante sobre a estabilidade, sobre aquilo também que é natural, ela também são coisas associadas ao marrom. O branco, vamos falar do branco agora. O branco nos remete ao início, à ressurreição, à paz, ao bem, à perfeição, ao limpo, ao esterilizado, à inocência, os espíritos, a trégua, a luz, o minimalismo, a cor feminina da inocência, a cor do bem e dos espíritos, a cor mais importante dos pintores, a cor que eles mais usam. Branco também nos remete ao sim, à proteção, a amor, respeito, pureza, simplicidade, humildade, precisão, juventude, nascimento, inverno, neve, esterilidade, frio, clínico, estéril. Então, o branco ele está associado às noivas, né? A pureza, a essa esterilidade, esse minimalismo, a essa perfeição, aquilo que é tudo no lugar, algo intocado, né? Como também nos remete à paz e também, de novo, a pomba branca, um símbolo, uma imagem, uma ideia relacionada com a cor, aquela divindade, né, daquilo que eu sei que é bom, mas eu não conheço, que eu não consigo ver, que nem eu trouxe nessa imagem.
ou então a cor que os médicos usam, que os dentistas usam, que nos remete a essa limpeza, essa esterilidade, de algo esterilizado, de algo muito limpo. O cinza. O cinza já nos remete a algo sem vida, uma dor, o cruel, o insensível, a velhice, o esquecimento. Cor do tédio, do antiquado e da crueldade. Os testes psicológicos em cores. Então, o cinza nos remete a essa. A cor cinza é a cor de cinzas, né? Desse envelhecido, dessa morte, desse fim. Aquilo que é o fim, ele já é cinza, né? Que morreu, que não tem mais vida. O cinza também dos cabelos de um idoso, né? Esse cinza que nos remete a envelhecer, uma imagem branco e preta, né, que tons de cinza, também nos remete a essa lembrança quando no filme a gente quer passar uma cena de algo que já passou ou algum específico, a gente usa essas imagens branco e preta porque eles estão relacionados com alguma coisa que é um pensamento, é uma memória, né? Outra associação do cinza é o cinza do ferro, né? O cinza das grades. O preto agora, o preto é a cor do fim, da escuridão, da dor, do luto, da negação, do ódio, da poluição, do azar, do design, do protestante, da elegância, da individualidade, do proibido. A cor do poder, a cor da violência, e da morte, a cor predileta dos designs e dos jovens, a cor da negação e da elegância. Aliás, o preto é uma cor? Outras palavras associadas ao preto, né, que é o poder, sexualidade, sofisticação, formalidade, elegância, riqueza, mistério, medo, anonimato, infelicidade, profundidade, estilo, mal, tristeza, remorso e raiva. O preto, a gente já está quase no finalzinho do curso, eu não falei do pretos, ou será que eu falei? Vou falar de novo se eu não falei, ou se eu falei, se eu não falei, vou falar a primeira vez. O preto, eu usava muito preto, né? Aqui tá falando a cor do designer, a cor predileta dos designers e dos jovens. A gente tende a ter essa época, né, do preto, de ser apaixonado pelo preto. Eu tive essa época, não é todo mundo que tem, né? Muita gente tem. Então a gente se veste de preto porque é fácil, porque é uma cor que tem uma sofisticação, né? Que tem uma elegância ali naquela cor. E entre muitas coisas do que a gente ainda vai ver nos chakras e da energia das cores, né? Toda cor ela tem o seu sentimento e a sua associação. E por mais que em alguns contextos a gente vá mais para um lado, né? Assim, dependendo do contexto, eu quero dizer isso com essa cor, ou eu quero dizer aquilo. Mas o fato de usar muito a mesma cor e usar muito essa cor, né? Que eu usava muito, né? Eu usava muito. Ai, meu Deus, e eu tinha praticamente metade do meu guarda-roupa, minhas blusas eram todas pretas. E por muito tempo eu usei o preto. E teve um dia que eu não sei o que aconteceu, não aconteceu nada em específico. Mas com o passar de muitos anos usando preto, acho que aquilo, eu acho não, eu sei que aquilo acaba mudando a gente sutilmente, porque essas associações que estão relacionadas ao preto, e uma coisa que os jovens, né, gostam disso do preto, que quer dizer aquele afastamento, tem uma questão do afastamento, essas associações, elas estão relacionadas com a cor. E se você usar uma cor, a mesma cor por muito tempo, isso vai afetar a sua personalidade. Vai afetar.
Pode falar o que você quiser, pode brigar comigo, pode nem aceitar, nem acreditar o que eu tô dizendo. Essa é a verdade. E teve um momento que eu um dia abri meu guarda-roupa e eu não me reconhecia mais em tanto preto. Que eu já tinha passado por essa fase de me afastar, né? Aquele preto acabou me influenciando um pouquinho mais, só que graças a Deus passou e aí eu já não me reconhecia mais naquelas roupas pretas. Eu olhava para o meu guarda-roupa assim, a cor ela tem isso, então se é tudo preto é porque já chegou no fim, a gente já tá trabalhando essa dor, essa escuridão, e é como se eu olhasse para o meu guarda-roupa e eu não visse vida naquelas cores, naquelas roupas que eu escolhi usar para mim. Então, é, não estou dizendo isso para mudar a ideia de ninguém, nem por nada, mas é, pode ser que se você está nessa fase do preto, um dia isso mude. Mas foi engraçado, como foi engraçado não foi engraçado, mas aconteceu. E eu não me reconhecia mais naquelas roupas pretas. Eu já não conseguia usar uma roupa preta por um momento foi estranho, foi como se eu tivesse mostrando para todo mundo uma tristeza que se instalou em mim, sabe? Foi interessante, foi uma experiência interessante. E nesse processo também, logo depois que isso aconteceu, eu fiz uma coloração pessoal, né? Fiz uma análise de coloração pessoal e acabei descobrindo outras questões o impacto que usar uma cor, que o ser colorida, né? Que pôr roupas com cores poderia trazer no meu espírito, naquilo que eu queria comunicar. Então, dentro desse processo da cor, de trabalhar com cor, trabalhar com decoração, entender o significado e trabalhar também com energias e chakras, fez com que isso tivesse uma potência maior, talvez, e uma influência maior. Eu tive uma outra visão. Nem sei, gente. Nem sei aqui por que eu tô falando do preto, mas é porque eu entendo porque é a cor do design. Ele tem uma sofisticação. E eu entendo sim que é a cor dos jovens, porque eu já vi muitos jovens, assim como eu, usarem preto por muito tempo, uma escolha de ter um guarda-roupa todo preto. E por ter sido essa pessoa, eu entendi também o fato, a consequência que isso trouxe para mim, na minha emoção, de, de saber qual foi esse processo, esses motivos que me levaram a usar preto, e de repente eu estar numa situação que eu falava, gente, para que tanto preto? O que aconteceu comigo? Para onde eu fui? Então, é legal ter essa análise. Eu entendo que às vezes a escolha do preto está muito mais associado a uma praticidade de não ter que se preocupar com combinações e tá bem ou tá mal. O preto sempre vai te deixar bem. Ele tem essa elegância nele, mas queria trazer assim um foco, uma atenção para uma oportunidade de não deixar que isso tome conta da sua vida, né? Dá uma oportunidade para as outras cores, dá uma oportunidade para o que é colorido, para as emoções, para as outras emoções positivas que a gente pode experienciar através da cor, né? Sei lá. Ai, ai. Então, o preto é essa cor que ela vai estar muito associada à fumaça, à poluição, né? É engraçado que, por exemplo, cidades do interior, a sujeira é marrom, né? A sujeira é preta, a sujeira é marrom, que é a cor da terra, né? Mas quando você vai para uma cidade, por exemplo, São Paulo, a sujeira lá é preta, porque é a poluição. Não é terra que suja dentro das cidades,
é a poluição, né? As partículas em suspensão no ar. O preto tem esse sentimento, né? Nos transmite esse sentimento de dor e confusão e luto e fim também. Quando acabou a vida, quando acabou as emoções. Mas também ele tem uma elegância. Um dos fatos também que faz com que a gente fique bem vestida de preto, lembra quando a gente falou dos efeitos e da sombra? Por esse preto ele ter essa sombra, né? Ele não mostrar tanto os volumes, ele te deixa mais magro, te deixa mais elegante, porque ele faz com que o seu corpo fique menor. Isso tem muito mais a ver com o efeito que essa sombra causa do que com aquela cor, né? O preto ele remete, né? Tem essa menção ao bem e o mal, né? O branco e o preto, o sim e o não, a negação e a aceitação. Dourado, a cor da felicidade, do ouro, da sorte, da fama, do verdadeiro, do sol, da beleza, do deslumbramento, do luxo, da ostentação, do ideal e da bondade. Do dinheiro, da sorte, do luxo, muito mais que uma cor. Preciosidade, riqueza, extravagância, calor, opulência, prosperidade e grandeza. Então é como o dourado, é como se eu pegasse aquele sol radiante e adicionasse um cintilante, né? É um, é um dourado, é um cintilante. Ele tem algo extra, né? Que torna ele mais especial ainda do que as outras cores. Ele está associado a esse ouro, a essa riqueza, né? Então, quando eu penso em ouro e riqueza, eu penso em sorte, né? Se eu achar alguma coisa dourada, eu vou ter essa sorte, esse dinheiro. Ele é extravagante por causa desse brilho, né? Esse diferencial que ele tem em relação às outras cores. E o prata nos remete à velocidade. Ela é límpida, ela é clara, é inteligente, distante, fria e moderna. A cor da velocidade, do dinheiro e da lua. Nos remete à riqueza também, a glamour, ao fascínio, a elegante, ao tecnológico e à celebração. Então ele também tem esse brilho nele. E por mais que o prata é aquela medalha de prata, né? Você ficou em segundo lugar, é a segunda cor, né? É o segundo lugar. Ele ainda assim tá bem pareado com o ouro. Tanto é que o segundo lugar também é um lugar muito privilegiado, né? Porque, querendo ou não, você tá no topo, você tá entre os 3 melhores, né? Então, ela também tem essa, por mais que seja o segundo lugar, ela tem essa relação muito positiva em relação a ela. Então, ele tem esse brilho, né? Nos remete à celebração, à festa, a ano novo, o dourado também, né? Ao ano novo, ao que é novo, a felicidade. Nos remete à tecnologia, ao maquinário, a metais, né? E é isso. Esses foram alguns dos significados que as cores têm e é um contexto. E também como eu falo, né? A partir do momento que a gente assistiu essa aula e falou sobre isso, o nosso olhar agora ele vai estar um pouco mais direcionado. A partir dessa aula, você vai começar a reparar mais nessas cores e aos poucos, trabalhando isso, entendendo essas conotações, né, essas associações que a gente faz, isso vai acabar se tornando mais fácil, né, mais presente na nossa vida e nas associações que a gente faz. Então, a gente vai conseguir usar isso melhor nas nossas escolhas de cores, ok? Então, agora até a próxima aula. Vamos falar de chakras e energia das cores.